Então, galera, estamos aqui para dar uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, assunto do terceiro ano, assunto muito cobrado no Enem, nos vestibulares, em provas de concurso. E eu vim aqui para dar uma revisada geral sobre a Segunda Guerra Mundial, para dar uma melhorada aí nos estudos de vocês e vamos que vamos, né? Então, galera, a Segunda Guerra Mundial, muitos historiadores dizem que ela é uma sequência da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Ao final da Primeira Guerra Mundial, houve a assinatura do Tratado de Versalhes. E esse tratado ele puniu cruelmente a Alemanha. Por conta disso, o Hitler, que assumiu o controle da Alemanha na década de 30, utilizou muito para poder fazer com que a população se revoltasse com os países vencedores da Primeira Guerra. Então, Hitler soube utilizar muito bem as cláusulas do Tratado de Versalhes. E muitos historiadores dizem que, em decorrência disso, acontece a Segunda Guerra Mundial, porque o desejo de expansão da Alemanha, juntamente com o fascismo na Itália e mais o Japão, esse desejo de expansão acaba por provocar vários conflitos que vão dar início à Segunda Guerra Mundial. Então, os principais antecedentes, o que realmente vem a provocar a Segunda Guerra, são as disputas mal resolvidas da Primeira e essa questão da vontade de expansão da Alemanha, da Itália e do Japão. No decorrer da guerra, acontece muito parecido com a Primeira, a questão de formação de blocos. Como a gente viu na Primeira Guerra Mundial, houve a divisão em dois blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Na Segunda Guerra Mundial não foi muito diferente. Houve a formação de dois blocos, sendo o bloco aliado e os países do eixo. O bloco dos aliados era formado por Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e França. O detalhe é que a França foi invadida pela Alemanha bem no início da guerra, em 1940, e ficou inativa, digamos assim, durante quase toda a guerra. Já os países do eixo são exatamente esses três países que estavam buscando aumentar e expandir o seu território, tanto questão do territorial como economicamente. E os países que formavam o grupo do eixo eram Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha marcada pelo nazismo do Adolf Hitler e a Itália marcada pelo fascismo do Benito Mussolini. Assim como na Primeira Guerra, que a guerra é dividida em fases, na Segunda também. A Segunda Guerra Mundial inicia em 1939 e a primeira fase é marcada por várias vitórias da Alemanha. A Alemanha não perde nenhuma batalha durante a primeira fase da guerra. A Alemanha utilizava a chamada Guerra Relâmpago, que é essa Guerra Relâmpago. Eles conseguiam dominar facilmente os adversários através de blindados, apoio aéreo e outras armas de guerra. Então, durante aí cerca de 3 a 4 anos, a Alemanha conseguiu vencer praticamente todas as batalhas dos exércitos adversários. Já a segunda fase da guerra é marcada por dois fatos que mudam completamente os rumos da guerra, que foi a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra. Acontece que em 1941, o Japão, que era aliado da Alemanha, acaba atacando uma base norte-americana do Havaí, a base norte-americana de Pearl Harbor. Isso faz com que os Estados Unidos, que estavam neutros, não haviam entrado na guerra, faz com que eles declarem guerra ao Japão. Como o Japão é aliado da Alemanha, acaba que os Estados Unidos entram no grupo dos aliados. E o outro fator que marca essa mudança dos rumos da guerra é o momento em que a Alemanha invade o território soviético, em 1941, os dois fatos em 1941. A Alemanha e a União Soviética tinham um pacto de não agressão assinado em 1939, só que a Alemanha descumpriu esse pacto e invadiu a União Soviética em 1941, fazendo com que a União Soviética declarasse guerra à Alemanha. Estados Unidos e União Soviética nunca foram assim grandes amigos, mas em decorrência dos fatos da guerra, acabaram lutando no mesmo grupo. Mas a gente vai ver em aulas posteriores que eles acabaram se tornando grandes inimigos
e provocaram a Guerra Fria logo após a Segunda Guerra Mundial. A questão das fases da guerra fica bem dividida nesse sentido. Primeira fase, a Alemanha fica praticamente invencível, ganhando todas as batalhas. Já a segunda fase é marcada pela entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, que fazem com que haja uma mudança radical dos rumos da guerra, certo? Os rumos da guerra começam a mudar basicamente através da Batalha de Stalingrado, que é o momento em que a União Soviética consegue fazer com que o exército alemão tenha sua primeira derrota na Batalha de Stalingrado. A partir daí, os exércitos aliados conseguem ir dominando um a um os territórios que haviam sido conquistados pela Alemanha. Então, a partir dessa Batalha de Stalingrado, é que muda-se completamente os rumos da guerra. A partir da Batalha de Stalingrado, a Alemanha vai perdendo territórios, o grupo de aliados fica cada vez mais forte com a entrada dos soviéticos e dos Estados Unidos, e acaba que a Alemanha fica cercada por tropas aliadas e, em um certo momento, o Hitler se vê completamente sem perspectiva de vencer a guerra e acaba se suicidando juntamente com a sua esposa, Eva Braun. Então, é a rendição nazista, logo em seguida eles assinam o armistício para poder fazer um tratado de paz com os países vencedores. O Japão continua lutando na frente ocidental e o golpe final é dado em agosto de 1945 pelo exército dos Estados Unidos, onde eles utilizam pela primeira vez bombas atômicas. Em 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, e é o marco final da Segunda Guerra Mundial, o lançamento dessas 2 bombas atômicas. A rendição japonesa acontece logo após essas bombas atômicas e acontece também a divisão do território alemão, já que a Alemanha é considerada a principal culpada da Segunda Guerra Mundial. Os países vencedores são do grupo aliado, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, dividem a Alemanha em 4 zonas de ocupação, cada zona dominada por um desses países citados. Então, é o fim da Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra ela é marcada pelo chamado Holocausto, que é a perseguição aos judeus, aos homossexuais, a grupos considerados indesejáveis pelo regime nazista do Adolf Hitler. O Adolf Hitler é o principal nome do nazismo alemão e o principal causador de toda essa Segunda Guerra Mundial na nossa visão historiográfica. Então, é isso sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês estudem bastante. Tem muitos vídeos bacanas no YouTube, tem muito material bom para estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. E nas próximas aulas aí a gente vai estar continuando esse assunto que é muito bacana. Valeu!